Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos estar trazendo mais um passo a passo para vocês aqui, então acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ter muita dica, muito ensinamento legal que vai fazer você poder pôr em prática e melhorar tecnicamente os seus resultados aí na sua barbearia. No vídeo aula de hoje eu quero estar trazendo para vocês um low fade com um risco na parte aqui da nuca, fazendo ele mais em V. Vamos estar cortando um pouco a parte de cima desse cabelo também e dando um pouco de textura também, para dar mais leveza e mais sofisticação no penteado. Então fica até o final desse vídeo e acompanha aí e vamos para cima. Bora que bora! Vou começar cortando o cabelo do Vitor aqui pela parte do topo. Eu vou estar fazendo uma mecha guia central, mas para que eu faço essa mecha guia central? Para me dar uma direção de toda a região do comprimento da parte de cima. Então dá um direcionamento muito bom que faça com que eu tenha mais assertividade no corte, não fique nenhuma ponta sobrando ou ponta torta sem cortar. Então vem comigo, eu pentei o cabelo todo para frente e com a quininha do pente e o meu dedo, eu vou fazer uma divisão aqui no meio do cabelo. Eu seguro a mecha aqui, bem no final dessa divisão, e dou um espaçamento de aproximadamente 2 dedos, que eu vou fazer novamente com a ponta do pente e o meu dedo. E eu seguro essa mecha que foi criada e penteio um lado para a direita e o outro lado para a esquerda. Pronto, a gente tem essa mecha guia no meio que vai nos dar uma direção para poder começar a cortar. Por aqui na parte de cima, a gente vai tirar aproximadamente um dedo. Com essa mecha guia central, a gente já começa a ver que a franja dele está um pouco mais curta do que o restante. E essa não é a ideia, como vocês podem perceber. A ponta dele aqui está menor que a parte de cima. Então, eu vou tirar um dedo, porém preservando a franja. Eu não vou chegar lá até o final. A ideia é tirar da franja para trás. Na parte aqui da coroa, do redemoinho, a gente não pode cortar muito, porque o cabelo do Vitor aqui é bastante liso e ele arrepia. Então eu vou elevar o meu dedo aqui na parte de trás, preservando a parte do comprimento da região da coroa. Então passa a cortar menos aqui nessa parte do redemoinho. Sem perder a mecha que está no meu dedo, eu vou trazendo para trás aqui e dando um ângulo para poder conectar com esse volume da coroa aqui, ó. Até lá atrás eu vou cortando, aproveitando a mecha guia e com mechas 90 graus em relação à cabeça. Feito isso, após ter feito a mecha guia central, a gente vai pentear esse cabelo todo para a esquerda. E a partir de agora a gente começa a cortar todo o comprimento em relação à guia que já foi projetada. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui nós temos a mecha guia na ponta do meu dedo e eu vou igualar toda a restante do comprimento a partir da mecha guia que foi cortada. A mecha guia central, pessoal, principalmente cabelo mais liso, que está grande a parte de cima, ela nos dá uma direção e facilita muito, porque não vai ficar nenhuma ponta sobrando, nenhuma ponta sem cortar no final do corte. A gente vai fazer o aferimento e vocês vão poder ver na prática que toda a região da parte do topo foi cortada por igual. E a gente não corre o risco de deixar o cabelo torto, com ponta, e nem precisa ficar voltando depois para poder consertar. Estou cortando a parte do topo, a parte direita, a parte de cima, penteio tudo para a direita, e venho trazendo seções mecha a mecha a partir da franja em toda a região do comprimento. Para aferir esse cabelo aqui, ele foi cortado todo na horizontal. Agora, para conferir se realmente todas as pontas aqui foram cortadas, se não tem nenhuma ponta sobrando, a gente vai fazer o aferimento na vertical. Essa ponta aqui, pessoal, se a gente não faz o aferimento, ó, ela ficaria sobrando e esse cabelo ficaria despontado ou torto, desproporcional, como você preferir chamar. Então é muito importante você fazer o aferimento, mesmo com a mecha guia, para conferir que o cabelo está todo por igual. Na região da franja do cabelo do Vitor aqui, a gente vai usar a técnica de pot cut para dar um corte menos marcado aqui na franja, digamos assim. Porque se a gente corta com a tesoura somente ela reta, a franja fica com as pontas muito pesadas e muito densa. Então é importante vocês usarem essa técnica aqui, ó, na franja, sem tirar o comprimento, porque o comprimento já foi definido. Aqui
aqui a gente só quer dar uma leveza na ponta da franja do cabelo dele. Então a gente vai rasgando a ponta do fio e vai fazendo uma espécie de dente na ponta do cabelo da franja do vidro. Sabe aquelas franjas que ficam de tigela ou de cuia? É porque às vezes o barbeiro só corta reto e não faz essa técnica aqui para poder dar essa leveza e dar um caimento mais suave. Com a tesoura desbastadeira, nós vamos dar bastante leveza no cabelo do vidro. O cabelo dele é bem pesado, é um fio grosso, então vai ser necessário usar bastante a tesoura de desfiar, porque ele usa uma finalização mais despojada. Ele não deixa o cabelo muito certinho, muito arrumado demais. Então, para facilitar a finalização dele e melhorar o penteado no dia a dia, é importante a gente fazer essa técnica de texturização. Como que eu faço? Ao pentear o cabelo todo para frente, eu vou começar de trás para frente e vou elevar aqui com o meu pente. E vou fazer a técnica de desfiar do meio do cabelo até as pontas. Eu não vou desfiar na raiz. Por quê? Porque não é a ideia. Em alguns casos nós desfiamos na raiz também quando nós queremos uma texturização mais ativa. Mas nesse caso aqui nós queremos uma texturização mista, onde vai ser desfiado somente do meio do cabelo até as pontas do fio. Então começa aqui de trás para frente, eleva a segunda mecha, de trás para frente, eleva a terceira mecha, do meio até as pontas, até chegar no topete, na franja do cabelo. Fazer de novo. Fiz numa lateral, vou fazer no meio e vou fazer na outra lateral. Do meio do cabelo até as pontas, primeira mecha, a segunda mecha, terceira mecha, quarta mecha, até chegar na franja. E penteio tudo para frente. Olha o tanto de volume que sai. Agora na terceira e última lateral do cabelo do vidro. Agora vamos estar secando esse cabelo aqui para a gente começar a realizar a parte da máquina, do fade. Então é muito importante secar, principalmente as arestas onde vai ser a estrutura desse cabelo. Após o cabelo estar bem seco, galera, como que nós vamos fazer? Com o meu pente 2 na baixa, a gente vai usar a máquina de cima para baixo, removendo parte desse volume aqui, que vai facilitar bastante no encaixe do cabelo e a gente vai ganhar mais tempo, não precisando ficar tanto tempo assim no pente corrido. É importante, pessoal, ao usar essa técnica aqui, a gente certificar e ir fazendo aos poucos, se você não tem o costume ainda de cortar o cabelo dessa maneira aqui. Comece com a ponta da máquina. E aí, ao sentir que os fios estão cortando, você vai inclinando a máquina e você vai conseguindo cortar um pouco mais. Não entrar com a lâmina da máquina já cortando tudo de uma vez, senão você vai acabar tirando mais do que você deveria. Então você tem que ir com a ponta, ela não vai cortar o suficiente ainda, e aí aos poucos você vai inclinando a máquina para você ir conseguindo realmente obter um resultado. Olha esse peso aqui, ó. Aqui nitidamente a gente consegue ver, ó, o cabelo está bem marcado, bem pesado. Então, com a ponta da máquina, não está tirando ainda o suficiente. Eu vou aos poucos inclinando a minha máquina. Olha a quantidade que sai. Nitidamente a gente consegue ter um resultado na conexão do cabelo muito melhor do que se a gente gastasse muito tempo na tesoura. É melhor e mais rápido, ganhando agilidade no seu trampo aí e vai facilitar muito o seu dia a dia. Agora, pessoal, com o pente 3 na baixa, após ter passado a 2 de cima para baixo, a gente vai criar a estrutura desse cabelo aqui. É muito importante, pessoal, a gente cortar com movimentos retos, com a mão bem precisa e bem leve também. Reparem que eu não faço aquele movimento U em C. Por quê? Porque o IC, ele me cria um dente, ele me cria uma nova marcação, onde eu vou ter que ficar voltando novamente com a tesoura, e usando a tesoura de corte, tesoura de desbaste. Então aqui não, eu já subo reto com a minha máquina, já alcançando essa transição que eu preciso e fazendo a conexão. Esse fade aqui, ele vai ser mais marcado aqui na parte de trás, então eu vou deixar bem escuro aqui essa região. Após ter passado o pente 3, galera, eu vou passar o pente 2 na baixa para dar uma limpeza aqui um pouco mais onde foi passado o 3. Vou chegar lá bem pertinho, quase encostando na máquina 3.
movimentos bem reto também. Reparem que eu não tiro a mão para fora, é importante você ter leveza e precisão nessa hora aqui. Agora, rapaziada, com o pente 1,5 também na baixa, a gente vai fazer um movimento reto, encostando até bem lá perto onde foi passado a máquina 2. Todos vocês podem ver, tanto o 13, 2 e 1,5, que eu uso sempre na baixa. Não vejo necessidade de alternar a regulagem nesses pentes de graduação maior. É muito importante, ao vocês passarem a máquina nessa região aqui, vocês se certificarem que a máquina foi muito bem passada. Porque a coisa mais comum que tem, principalmente de fazer o fade de cima para baixo, é vocês passarem a máquina, só que ficar resíduo de cabelo aqui, que é do pente maior, do pente anterior. Então vocês mudam de pente, sendo que o pente que vocês já passaram ainda não foi passado bem o suficiente para poder parar de sair. Então vocês têm que passar até na hora que não estiver cortando mais, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Até o momento que parar de cortar, eu me certifiquei do que o fade já está pronto para receber o pente menor. E assim eu mudo de pente e vou descendo a minha graduação. Porque se eu desço de pente sem estar certificado que a máquina já foi bem passada, o que vai acontecer é criar muitas marcações, depois difícil de ser removível. Daí o que mais acontece é o barbeiro se perder no corte, porque ele não sabe mais de qual marca, com qual pente que ele remove aquela marca ali que foi criada, porque são tantas marcas que o cara já se perde. Após ter passado então o pente 1,5 na baixa, a gente vai poder criar a nossa linha base com a máquina na 0. Na 0 baixa, eu vou estar começando aqui, definindo, essa primeira máquina que a gente passa, ela é muito importante, que ela vai definir a altura do nosso fade. Então, como eu quero um fade aqui, com a máquina na 0 bem baixinha, próximo do low fade, então eu vou fazer esses movimentos bem curtos aqui, sem subir demais, só contornando a voltinha da orelha. A 0, pessoal, é muito importante nesses fades de graduação mais baixa, ser só contornando, porque um erro muito comum é o barbeiro fazer o quê? Subir demais a 0, e aí depois passa 0 até na metade aqui, fica com pouco espaço para você conseguir ter essa transição e ao mesmo tempo querer um fade mais escuro. Então, para você fazer um fade mais escuro com a 0 tem que ser baixo, pessoal, não tem jeito. Após ter criado a marcação na 0, a gente vai estar trabalhando o pente meio. O pente meio, pessoal, a gente vai trabalhar bastante a graduação. É ele que vai trazer essa transição pra gente. Então, ele é um pente que tem que dar devida atenção e trabalhar com bastante cuidado. Vou começar aqui com o pente meio na alta, fazendo movimentos retos com a mão bem levinha. A gente vai passar essa marcação aqui, lembrando que o último pente que foi passado foi o 1,5. Então, eu não posso ultrapassar o pente 1,5 que já foi cortado. Então o movimento tem que ser reto, com a mão leve, bem suave. A gente vai atingindo a gradação e conseguindo ter uma transição bem limpa. Abaixa a orelha do seu cliente. E essa parte aqui você trabalha bem com a meio na máquina alta, na alavanca alta. Eu só mudo a alavanca, pessoal, quando eu certifico novamente que o pente já foi todo bem passado. E não tem risco de eu colocar numa alavanca mais baixa e vier e acabar marcando aqui o fade que nós estamos criando. Agora, com o pente meio na intermediária, a gente coloca a alavanca aqui no meio. E a gente vai trabalhar um pouquinho abaixo apenas do que já foi passado. Na fechada, a gente vai trabalhar somente em cima da marquinha da 0. Muito doido, pessoal, que a própria marquinha da 0, ela já vai clareando bem. Você vê que é surreal isso daí. A marcação da 0 praticamente já vai saindo somente com o pente meio. E ainda nós vamos trabalhar com a 0 alta, a 0 intermediária, alternando as variações. Vou alternar a regulagem novamente, eu senti necessidade de passar a meio na alta um pouco mais para cima. Então, pessoal, você tem que ter esse feeling também. Enquanto você está usando um pente ali, você fala, opa, ali está um pouquinho mais escuro, devo dar uma clareada. Aí você, com a própria regulagem, você vai alternando e bem rapidinho aqui você já vai
suavizando essa questão também. Então, galera, todos os pentes eu usei somente na baixa. O único que eu vou alternando a regulagem aqui é o pente meio e a zero, que eu vou trabalhar na marca final aqui embaixo. Após eu ter passado o pente meio, galera, é importante você limpar aqui toda a sua linha de trabalho, deixar o espaço aqui bem limpinho, para você conseguir visualizar melhor. Às vezes, galera, a você tá muito tempo focado no fade ali, você acaba não conseguindo mais identificar quais são as regiões que precisa melhorar. Então é importante você dar um passo para trás, passar um secador na capa, limpar bem o seu degradê aqui, e mais de longe você vai conseguir ter uma visão melhor do todo, daquilo que você está fazendo. Então às vezes o que acontece? A nossa vista cansa de ficar muito tempo ali olhando para o degradê e a gente acaba não conseguindo mais enxergar na onde que estão as marcações. Então se isso acontecer com você, dá um espaço para trás, olha mais de longe que você vai conseguir ter uma visão melhor do que você está fazendo. Agora, com a máquina na zero, essa última marquinha aqui, ó, que a gente tem, é da zero baixa para o pente meio. Então nós vamos trabalhar só nela com movimentos bem suaves. Aqui o espaço é curto, galera, então a gente não pode subir demais. Então a mão tem que ter bastante precisão nessa hora. Vou começar aqui com a zero na alta, somente em cima da marquinha. Nós vamos trabalhando. Passei a zero alta, certifiquei que não está saindo mais, coloco na zero intermediária. Só movimentos curtos, sem subir demais, somente em cima da marcação. Passei a zero intermediária, galera, já saiu bastante, mas ainda não saiu por completo, a gente coloca na zero baixa, somente em cima da marquinha. Trabalhando a regulagem, a alavanca. Nesse espaço aqui, principalmente que tem a orelha, se você não conseguir, se você ver que se você colocar a máquina inteira vai acabar marcando, trabalha só com a pontinha da máquina, bem tranquilo. Agora com a zero na baixa. Agora, galera, o melhor fica pro final. Se você já acompanha o nosso canal, você sabe, a gente não abre mão da técnica de polimento, aonde a gente vai tirar qualquer imperfeição que ficou na máquina e não foi possível remover. Agora, com o pente corrido, a gente gosta de trabalhar com esse pente, com as cerdas mais finas. Reparem que a espinha dele também é muito fina, então ele me facilita bastante conseguir alcançar esses cabelinhos aqui do degradê, da máquina. E com a tesoura de desbaste, a gente vai fazendo um pente corrido aqui, conseguindo uma melhor coloração e alcançando o máximo aqui dessa transição. O pente corrido aqui, galera, não se preocupe com a conexão aqui em cima. É só na onde foi passada a máquina aqui, ó, tá vendo? Dá 1,5 para 2, para 3. Aqui no máximo você vai chegar até lá onde foi passado o pente 3. Com movimentos repetitivos, você começa lá de baixo e vem subindo aqui, ó, passo a passo, ó. Devagarzinho, vai fazendo aos poucos, você vai penteando, vai sentindo, vai vendo onde precisa clarear mais. Aqui, galera, o serviço é mais artesanal, então você precisa ir olhando mesmo, conseguindo ter um olho ali que vai te dar uma percepção da onde está precisando melhorar ou não. Se você quiser já liberar o seu cliente apenas com o corte na máquina, você libera, não tem problema nenhum. Só que o polimento, ele vai trazer um pouco mais de identidade para o seu corte. Vai fazer com que o seu corte melhore e tenha um resultado muito bom, ao invés de somente fazer com a máquina. Após ter trabalhado o nosso polimento com o pente corrido na tesoura de desbaste, a gente vai trabalhar agora com a tesoura fio navalha, somente com o cut cut. Acompanha aqui e pega essa técnica que vai te ajudar muito no seu trabalho, no seu dia a dia. Aqui, galera, vocês têm que ter a percepção de onde está precisando melhorar. Então, você vai ver que tem alguns pontos que realmente ficam mais escuros. E aí você vai trabalhando com a pontinha da tesoura, abrindo e fechando. Não introduzir demais a tesoura até lá na raiz, no couro cabeludo. Faz aqui mais superficial mesmo, para vocês não cortarem demais. E aí vocês conseguem ouvir até o som dos cabelinhos que estão cortando. Então a melhora que traz no resultado do trabalho é incrível, é impecável. Tem aula, pessoal, aqui no canal somente de polimento com a técnica de cut cut. Então, se você quer aprender melhor, com mais profundidade, assista aí os próximos vídeos que vocês vão curtir bastante.
Agora, pessoal, vamos estar trabalhando com a máquina de acabamento para a gente remover essa parte de baixo aqui da onde foi passado a zero. Cara, a máquina de acabamento é só bem no finalzinho aqui mesmo, como a gente já passou a zero bem baixo nesse corte aqui, ó, só para dar uma limpeza no contorno. Você tem que tomar muito cuidado também para não subir demais a máquina de acabamento nesse momento aqui, para não acabar marcando, tá vendo? É mais aqui na região do pezinho mesmo aqui, ó, limpando a costeleta, aqui na nuca do nosso cliente, no pescoço. E a gente vai marcar o pezinho dele. O pezinho, pessoal, ele é muito importante, que é o que vai dar a definição e vai trazer um visual melhor para o seu corte. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque um pezinho mal feito pode acabar com o resultado do seu cabelo que você está fazendo. Então aqui a gente vai fazer o mais natural possível, porém tirando relativamente aqui uma quantidade significativa. Por quê? Porque um pezinho sem uma boa marcação não traz uma identidade de corte também. Parece que o cabelo mal foi cortado. Só que um pezinho muito agressivo também agride demais, então tem que tomar cuidado, tem que achar um meio termo ali, sabe? Aqui nessa parte da frente, pessoal, do acabamento, reparem que ficou uma sombra aqui levemente mais escura. Então eu vou estar tirando aqui só no pente corrido com a tesoura de desbaste, vou estar dando um pouco mais de leveza e clareando essa parte frontal aqui, tá bom? Não vou voltar na máquina porque a máquina acaba sendo muito agressiva e pode vir a atirar demais. Então com a tesoura aqui a gente vai fazendo mais artesanal, só dando uma leve polida. Agora, pessoal, já feito o fade, feito todo o polimento do corte, a gente vai trabalhar aqui a questão da conexão e do encaixe. Como inicialmente nós começamos trabalhando com a máquina 2 a favor do fio, ele já me facilitou bastante, com esse peso aqui não está muito marcado. Então agora só com o pente corrido e a tesoura de desbaste a gente vai conseguir suavizar um pouco mais essa marcação aqui de forma muito mais rápida e fácil também. O pente corrido, galera, eu faço da seguinte forma. Eu introduzo o pente aqui e todo esse cabelinho que corre sobre a base do meu pente, a gente vai cortar. No momento que nós façamos a máquina. O que eu quero aqui é só trabalhar mais a questão de sombra. Então a cor está muito pesada, pois ainda possui um pouco de volume. A gente vai reduzindo aqui, suavizando com a tesoura de desbaste. Pessoal, após nós termos terminado o nosso corte aqui então, cortado na parte de cima, dado textura para esse cabelo, feito fade na lateral, a finalização é tão importante quanto o corte. Então nós vamos estar fazendo uma finalização nesse cabelo aqui na parte de cima. Para finalizar o nosso cabelo aqui, a primeira coisa que eu gosto de utilizar, o primeiro produto, é um leave-in, porque o leave-in é um protetor térmico e vai facilitar demais ali a modelagem no momento de secar esse cabelo também. Acompanhe aí que você vai ficar por dentro de como que nós fazemos para estar fazendo a nossa finalização. Espalhado bem o produto sobre a mão, a gente vai estar massageando por toda a extensão do fio desse cabelo aqui, para no momento que a gente secar ele proteger e dar maciez e um pouco de brilho também para essa finalização. Então é muito importante usar um leave-in antes da gente secar o cabelo. Cabelo aqui é muito importante a gente secar e dar direção para qual lado que a gente vai pentear o cabelo dele no dia a dia. Após o cabelo estar completamente seco, com a escova da Cricut, que eu gosto muito, nós vamos começar a modelar a franja dele e toda a parte que for necessária dar volume. Para modelar o cabelo, pessoal, é importante vocês encostarem a escova na parte de cima, colocar o jato do secador por debaixo do cabelo, levantando a mecha, fazendo uma leve giradinha, encostando a ponta do secador com o jato no quente, a gente modela a franja dele e dá um choque somente nas pontas. Vai fazer esse resultado aqui, ó. Agora eu vou estar trabalhando um pouco aqui com a pomada em pó, porque a pomada em pó vai me permitir dar mais volume e ativar a textura do cabelo do nosso modelo aqui. Não sei se vocês já usaram a pomada em pó aí, todos vocês, mas ela é muito boa, porque ela tem um efeito extremamente seco e também fica muito bom de modelar. Os cabelos que são mais lisos, assim,
que o cliente tem dificuldade para conseguir colocar no lugar. Uma pomada em pó dá essa fixação, mas também sem perder o efeito natural do cabelo. Então, isso é muito interessante. Agora, galera, para finalizar com um pente jacaré, como esse aqui, você vai usando um pouco da sua criatividade. E aí você vai colocando aqui os fios onde eles melhor se encaixam e também valorizando ali o corte que foi feito, beleza? Concluímos então mais um vídeo, mais um passo a passo. Foi feito um fade na lateral em V, cortamos na parte de cima também, demos bastante textura, fizemos uma finalização bem natural com um pouco de pomada em pó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta o que você achou aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações também para você ficar por dentro de todos os outros próximos vídeos que estamos soltando por aqui toda semana. É isso aí, galera. Tamo junto e nos vemos no próximo conteúdo. Valeu, um abração a todos.